Nós vamos meditar na palavra do nosso amado Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Glórias a Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, porque ela é ensinamento para os nossos corações, é direção para as nossas vidas. E eu quero clamar que Tu venha nos dar a direção das nossas vidas, ó Deus, para que vivamos exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória a cada instante, a cada minuto. Que essa palavra seja de instrução, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz e nos deixarmos guiar pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Queridos, hoje eu quero meditar convosco a respeito das atitudes do servo de Deus. Atitudes do servo de Deus. Nós, amados, como homens, como mulheres que foram escolhidos, nós fomos escolhidos, separados, nós somos separados por Deus para vivermos de uma forma diferente, de uma forma exemplar sobre a face da terra. O Senhor tem uma missão na tua vida, o Senhor deseja que você se enquadre na visão dEle. Nós não devemos viver nesta vida, viver nesta terra conforme a nossa visão, mas sim observando a visão de Deus, observando a vontade do Senhor e a cada instante colocando em prática aquilo que Ele determina para as nossas almas. E quando nós observamos os ensinamentos de Deus que estão contidos na palavra, com certeza teremos uma vida que é agradável, que será agradável ao nosso amado Senhor, porque vamos viver em conformidade com aquilo que Ele quer. E a observância desses princípios é uma necessidade na nossa vida. Aqueles que se dizem servos de Deus, cristãos, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Se não observarem as orientações de Deus para as suas vidas, eles estão apenas vivendo uma hipocrisia, vivendo algo que não é uma realidade, porque o servo de Deus, ele vive primeiro para Deus. Todas as suas atitudes, todas as suas ações, elas visam honrar, glorificar, exaltar, bendizer. Eles buscam aquilo que é de Deus e no seu dia a dia explicitam isto, eles mostram isso através de atitudes. Esta é a grande realidade. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, nada nesse mundo torna-se mais importante ou é mais importante. A família não é mais importante, o carro não é mais importante, o trabalho não é mais importante, a própria vida não é mais importante, porque o principal é Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus é o principal. E Ele mesmo diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus. É um mandamento do Senhor que nos é dado, o Espírito Santo nos orienta desta forma. Se nós observarmos esses princípios, as nossas atitudes serão em conformidade com a vontade de Deus e tudo quanto façamos honrará e será para exaltação de Deus. E nós temos que primar essa necessidade na nossa vida e vivermos assim, para que o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipos, e ele, nesta carta, traz ensinamentos extremamente profundos para aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Aqueles que querem, no dia a dia, mostrar atitudes, demonstrar que o Senhor está acima de todas as coisas. Há ensinamentos profundos nesta carta aos Filipenses. E hoje nós vamos meditar em alguns deles para que nós possamos, no nosso dia a dia, mostrar ao Senhor que nós somos dele e queremos mais e mais fazermos a vontade dele. Amém?
Nós somos e precisamos ser os diferentões sobre a face da terra. Irmãos, se nós não formos diferentes daqueles que vivem soltos sobre a face da terra, mas seguirmos os mesmos passos deles, certamente nossas atitudes não serão segundo o coração do Senhor. E eu quero chamá-lo a atenção para um dos aspectos. Evidentemente que as atitudes dos servos de Deus não hão de restringir-se a 5 pontos que nós vamos ver hoje. Mas há uma série de atitudes que nós precisamos demonstrar no nosso dia a dia. No entanto, com base nessa carta de Paulo aos Filipenses, veremos apenas 5. A primeira, esvaziar-nos do mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8. Ouça com atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em todos os aspectos. Cristo Jesus é exemplo perfeito para a nossa vida. Esse texto chama-nos a atenção para algo interessante. Por amor a nós, veja, por amor a nós, Cristo Jesus nasceu como homem. Diz a palavra que ele esvaziou-se da sua condição de Deus. Isso significa, irmãos, que quando Jesus nasceu, ele tinha em si todas as qualidades comuns aos homens. Ele esvaziou-se da sua condição de Deus, humilhou-se, claro, para que nós hoje pudéssemos aqui reunidos louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo e logo estarmos com ele na glória. Tudo isto depende desse esvaziar, deste humilhar de Cristo Jesus. E o ensinamento para a nossa vida é que observemos também este ponto. É preciso nos esvaziarmos. Quando nós nascemos, diz a Bíblia, que nascemos em pecado. Davi disse que ele foi concebido em pecado, nasceu em pecado, cresceu em pecado. A sua vida foi marcada pelo pecado. A vida do ser humano é assim. Quando nós observamos a vontade do Senhor, eis aí a diferença. Porque nós vamos deixar o pecado, as práticas pecaminosas, em segundo plano, ou em terceiro, quarto, quinto, porque o que importa é satisfazer Deus. E se você satisfaz Deus, o pecado não tem lugar na tua vida. Ele torna-se apenas um acidente na tua caminhada. Você pecou? Pequei. É momento de arrependimento e confissão de pecado. Eis aí o esvaziar. Você torna-se santo na presença do Todo-Poderoso. Esse esvaziar, irmãos, ainda é deixar aquilo que o mundo tem a oferecer. É deixar os encantos do mundo, deixar as práticas do mundo. É afastar-se por completo de tudo aquilo que te afasta de Deus. Veja como são as coisas. Pastor, mas não tem nada a ver, o que é que tem? Tem tudo a ver e claro que tem alguma coisa a ver. A partir do momento que alguém abraça o mundo, ele não está vazio do mundo, mas cheio do mundo, é óbvio. Se eu gosto do mundo, é porque eu não estou vazio do mundo. Se eu tenho prazer naquilo que o mundo tem a oferecer, é porque o meu coração está no mundo. Isso é óbvio, claro. Eu não posso associar. E a recomendação é que nós estejamos vazios do mundo, para que o Senhor possa em nosso coração morar. A partir desse entendimento, nós vamos observar a nossa prática diária, vermos o que é que nós temos feito,
para que o nosso viver esteja adequado àquilo que o Senhor quer. E a exemplo de Cristo, pagarmos o preço. Cristo pagou o preço de deixar a sua glória. Oh meu Deus, nasceu como homem, sofreu, morreu numa cruz imunda, suja, maldita. Veja o sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para essa situação, muitas vezes não conseguimos mensurar a intensidade dela. Mas isso foi muito intenso, porque Jesus é Deus. E Ele sacrificou-se, esvaziando-se da sua condição por amor a nós. Nós precisamos nos esvaziar da nossa condição de pecadores por amor a Cristo Jesus. Amém, amados? O segundo ponto, a segunda atitude do servo de Deus: viver o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Amém? Oh glórias! Apenas a primeira parte do versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. O que é que significa viver de modo digno do Evangelho? É absorver o Evangelho. É permitir que o Evangelho... O que é Evangelho? As boas novas. Quais as boas novas? A mensagem de Cristo. O Evangelho é a mensagem de Cristo. A recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos é que eles deviam viver o Evangelho do Senhor. Viver a vontade do Todo-Poderoso. A recomendação do Senhor, não apenas nesse texto, que se aplica à nossa vida, é que nós vivamos a vontade do Senhor de forma intensa, poderosa. É impossível aqueles que querem viver Deus conciliar a sua vida, as boas novas, com as práticas pecaminosas, com aquilo que é desagradável aos olhos, repugnante aos olhos do Senhor. É impossível que haja essa associação, que haja essa integração. Não há como fazer essa integração entre a vida mundana e uma vida com Cristo Jesus. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para que nós possamos viver acima de tudo, ou seja, no patamar mais elevado, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E para que possamos alcançar essa orientação do apóstolo Paulo, orientação do Espírito de Deus para a nossa vida, só é possível quando nós, primeiro, nos esvaziamos do mundo. Nós deixamos o mundo em segundo plano. Aí sim, o Senhor será entronizado na nossa vida em todos os aspectos. E todos os nossos poros hão de respirar a presença do Senhor. Todas as nossas células serão dominadas pela presença do Senhor. Tudo quanto façamos, nós vamos observar, primeiro, agrada a Deus ou não agrada a Deus? É para a honra do Senhor ou não é para a honra do Senhor? Porque Deus será o nosso referencial maior de vida. Deus será o nosso ponto máximo, o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso norte. O Senhor será tudo para a gente. Isso, irmãos, é viver de forma digna do Evangelho de Cristo. É quando você, de fato, vive o Cristo entronizado no teu coração. Viver o Cristo entronizado no teu coração é oferecer a Ele uma vida pura, a ponto de você ser um templo que seja agradável aos olhos do Eterno, a ponto de o Senhor estar com você continuamente. Esta é uma recomendação, é uma atitude necessária para todos aqueles que se autoafirmam como servos de Deus. Primeira atitude, esvaziar-se do mundo, do pecado, das práticas, da saudade, do prazer e de tudo aquilo relacionado ao mundo. Segundo, viver o Evangelho acima de todas as coisas, praticar a mensagem do Senhor, ser de Cristo.
Terceiro, viver uma vida digna, uma vida reta. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Ouçamos o que diz a palavra. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Amém? Ouçam. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Queridos, a recomendação é que nós tenhamos essa comunhão verdadeira com o Senhor e que a nossa vida ela seja pautada nos princípios do Senhor. E esses princípios, quando são verdadeiros na nossa existência, nós teremos sempre uma linha reta, sem curvas, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vamos sempre seguir no mesmo passo, no mesmo objetivo, na mesma direção, no mesmo caminho, e o caminho é Jesus. A recomendação do apóstolo Paulo é, ouça, aprovardes as coisas excelentes. Ou seja, a nossa aprovação não é com relação àquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Nós devemos dar o nosso ok, bater aquele carimbo de ok, em tudo que é agradável aos olhos de Deus. Eu não posso, de forma alguma, irmãos, compactuar com as práticas pecaminosas, porque elas são legais, são boazinhas, até faz o bem à sociedade. Não, eu não posso compactuar com elas. Eu tenho que aprovar aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Na prática, você não pode ser concordante com tudo aquilo que a sociedade hoje acha legal, mas você sabe que contraria princípios de Deus. Você tem que andar de uma forma reta, de uma forma que seja agradável ao Todo-Poderoso. Portanto, todos defendem princípios, sejam políticos, filosóficos, religiosos, mas você sabe que aqueles pontos, aqueles princípios, eles não se encaixam na visão de Deus. A palavra do apóstolo Paulo não se aplica à tua vida. Você tem que observar e aprovar aquilo que cabe, aquilo que é agradável aos olhos do Todo-Poderoso. E ainda, e serdes sinceros e inculpáveis. A nossa vida, irmãos, é de retidão em todos os aspectos. Eu tenho que ser sincero para com o meu próximo, sincero nas minhas ações, nas minhas atitudes, sincero nos meus pensamentos secretos que só eu e Deus conhecemos. Ninguém mais. Nem o diabo conhece os teus pensamentos, mas tem um Deus que sonda a tua mente. E os meus pensamentos precisam estar adequados à visão de Deus. Deus precisa olhar para os meus pensamentos e dar o dedão de ok. Pensamentos bons, pensamentos segundo a minha visão. Mais ou menos assim. Se o Senhor olha para a nossa mente, sonda a nossa mente, ou o coração, é a mesma coisa, sonda o nosso coração e vê situações desagradáveis a Ele, é porque nós não estamos vivendo conforme aquilo que Ele determina. Nós não estamos sendo sinceros para com Ele. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigilância, vigilância, vigilância é extremamente necessária. Sede sinceros e inculpáveis. Todas as nossas atitudes, elas precisam trazer glórias para Deus, não o contrário. Nós não podemos ser culpados pelas nossas ações. Estou fazendo porque todo mundo faz, mas você sabe que é errado. Não cabe a você. Estou na festa porque todo mundo está na festa. Você sabe que o Senhor Jesus não estaria ali. Não cabe a você. Eu vou beber uma, porque não tem problema. Jesus tomava vinho, e vinho é mais forte do que cerveja. O que
O que me impede de tomar uma latinha não vai fazer mal nenhum à minha saúde. É porque não tem testemunho, não tem o ok do Senhor. É dessa forma que funciona. Eu vou fumar em segredo aqui, eu estou muito tenso, estressado, eu vou dar uma fumadinha, aquela coisa toda. O que é que tem? Não cabe. Não é para você. Você precisa ser inculpável. Entende? Sem culpa, sincero diante de Deus. No secreto, lá sozinho, vou dar uma olhada aqui na pornografia. Aí você mergulha nas ondas da pornografia. Ninguém está vendo. O Senhor que sonda o teu coração está vendo. Você deixa de ser inculpável e culpado diante do Todo-Poderoso. O Senhor te chamou para viver de forma reta. Amém? Para aprovar aquilo que é excelente. Dá o teu ok naquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Se não está, mesmo que seja apenas uma vírgula fora do lugar, é o suficiente para você não aprovar e não assimilar e trazer para dentro do teu coração. Amém? 4. Prazer no Senhor. Oh, glórias! Uma das nossas atitudes, que haja prazer em nosso coração para com o Senhor. Prazer em servir o Todo-Poderoso. Prazer em fazer a vontade do Eterno sobre a face da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Ouça só. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, amados? Queridos, quando nós temos prazer no Senhor, todas as coisas quanto façamos, será com prazer, com satisfação. Não vamos murmurar e reclamar. Não vamos reclamar. Não vamos criar contendas. Mas sim manifestar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso falar. Amém? É assim que o Senhor deseja. Quando nós temos prazer em Deus, a nossa maior satisfação é agradar a este Deus. Quando nós temos alegria no Senhor, o nosso maior prazer é estarmos congregados, louvando, adorando aquele que enche o nosso coração de alegria. E eu quero abrir um parêntese e chamar a atenção para esse detalhe. Se alguém diz, eu sou do Senhor, e bate no peito, eu sou do Senhor, mas não tem prazer em cultuar, não tem prazer em buscar o Senhor, não tem prazer em estar naquilo que é de Deus, em que a partida de futebol é mais interessante, o capítulo da novela é mais importante, enfim, o trabalho, as horas extras são mais importantes, o cansaço é mais importante. Fica uma pergunta: será que, de fato, essa pessoa tem prazer em Deus? Tem alegria no Senhor? Queridos, quando nós temos prazer no Senhor, alegria no Senhor, o nosso coração é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos puxa para a presença de Deus. Não é o contrário. O Espírito de Deus não nos repele da presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos puxa para a presença de Deus. Até porque o Espírito Santo é Deus. Então veja, se nós temos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, irmãos, teremos prazer no Senhor. E a murmuração não existirá, as contendas, as confusões não existirão, porque
sabemos que é Deus que está no controle da nossa vida. Amém? Você pode até pisar meio em falso, mas não ficará andando torto, porque o Espírito Santo te puxa para a linha, te puxa para o centro, e você reconhece o teu pisar em falso e volta para o centro, e o prazer naquilo que é de Deus é restituído. É assim que funciona. Somos pecadores, infelizmente, e às vezes temos a tendência de pisarmos torto, fora da linha, fora do caminho. Mas aqueles que são de fato do Senhor não ficam lá. O Espírito de Deus os puxa, os faz reconhecer e os traz de volta para a presença do Todo-Poderoso. No versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensível é uma pessoa que não tem motivos para ser repreendida. O servo de Deus fiel, ele tem uma vida que aos olhos do Eterno é segundo a vontade dele. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. As pessoas que são do Senhor, elas estão no meio de uma geração, no meio de um povo, no meio de uma multidão corrompida, pecadora. Mas não se deixam contaminar pelo meio. Não se deixam contaminar pelo meio. O servo de Deus não é feito pelo meio. O meio não tem influência sobre a sua vida, porque quem o influencia é o Espírito Santo do Eterno. E ainda, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Além de não deixar se contaminar pelo mundo, sermos sinceros, nós vamos levar a mensagem de Cristo, que é a luz de Cristo. As pessoas vão olhar para você e não há de questioná-lo. Fulano, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Você não é mais crente? Deixou de ser crente? E o maligno usa tanto de sarcasmo, a ponto de jogar na tua cara, você aqui? Ai, crente safado, diz que é crente, está fazendo o que aqui? Veja como são as coisas. Mas quando você é luz, onde quer que você esteja, as pessoas olharão para você e te respeitarão, porque enxergarão em você Jesus Cristo. E é isso que é ser luzeiro, a luz de Cristo. E por fim, a quinta atitude, entre tantas outras, devemos ser exemplos. Oh, glórias! A primeira, nos esvaziarmos do mundo. Segundo, vivermos o Evangelho. Oh, glórias! Terceiro, vivermos de forma reta neste mundo. Quarto, prazer no Senhor. A nossa vida será marcada por prazer em Deus. E quinto, sermos exemplos sobre a face da terra. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Ouça só. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Oh, glórias! Olha, irmãos, essa palavra, ela não é de Jesus. Essa palavra é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipos e diz para aqueles queridos: vocês precisam ser imitadores meus. Serdes meus imitadores. Mais uma vez, abrindo um parêntese, você tem coragem de falar para alguém: sede meu imitador? Em relação às coisas do Senhor? Veja o peso, veja a coragem do apóstolo Paulo, veja a profundidade da comunhão do apóstolo com Deus. Será que nós temos coragem de, no meio da sociedade, apontarmos para alguém e afirmarmos: sede meus imitadores, sede meu imitador? Irmãos, é preciso que sejamos exemplos
para este mundo caótico, mergulhado nas redes do pecado, enredado pelo pecado. Nós precisamos mostrar quem somos. E esse mostrar quem somos é mostrar Jesus, porque nós precisamos refletir Jesus. E quando eu mostro quem sou, eu preciso que as pessoas vejam em mim Jesus. Porque é Jesus que precisa transparecer na minha vida. Talvez você possa até falar, mas isso é quase impossível. É quase impossível, mas não é impossível. Porque depende de um alicerce de comunhão com o Senhor. E quando nós olhamos hoje sem emitir julgamento, mas apenas a título de constatação, quando nós olhamos hoje para o mundo cristão evangélico, para o mundo cristão, muitas vezes você não consegue enxergar Jesus na vida daquele que prega na igreja, na vida daquele que canta na igreja, na vida daquele que na igreja é cheio do Espírito Santo, fala línguas, traz revelações, etc. Mas quando está lá no seu dia a dia, no seu habitat, não é possível enxergar Jesus nesta pessoa. E se a pessoa não mostra Jesus, é porque ela não tem Jesus. Essa é uma situação que não há como existir uma vertente, uma linha paralela. Quando nós somos de Cristo, é necessário que vejam Cristo em nós. E se não veem Cristo em nós, é porque nós não somos de Cristo. Mas pastor, o que é enxergar Jesus em nós? O que é enxergar Cristo em nós? Nós vamos ter a imagem de Jesus, a face de Jesus? Não, até porque nós não sabemos como era Jesus fisicamente. Uns dizem que Jesus tinha olhos azuis, cabelos loiros, aquele rosto europeu. Outros dizem que Jesus tinha um rosto feio de dar dó, o cara assim meio rude, aquela coisa toda. Eu particularmente creio que Jesus era muito bonito. Era um homem muito bonito em todos os aspectos. Visivelmente, uma fisionomia bonita, um corpo bonito. Ah, mas pastor, o que é isso? Sim, porque ele foi gerado sem pecado. E se ele foi gerado sem pecado, ele não trouxe em si os traços que degeneraram a beleza original de Adão e Eva. Ele não tinha o pecado. Eu particularmente creio que Jesus era muito bonito. No entanto, isso são conjecturas à parte que não soma na nossa caminhada. Mas o fato é que mostrar Jesus na nossa vida está restrita às nossas atitudes. Nossas atitudes. As pessoas precisam chegar até você e você as tratá-la como Jesus as trataria. É assim que você reflete Jesus. Quando conversar com alguém, que as pessoas vejam nas tuas palavras Jesus. Quando andar com você, que elas vejam nas tuas ações comuns a Jesus. É assim, irmãos, que as pessoas conseguem enxergar Cristo Jesus na nossa vida. Não de forma física, a fisionomia de Jesus, mas atitudes que remetem a Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo ao falar àqueles que eram lá de Filipos: sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E ele até complementa o versículo dizendo: e observai os que andam segundo o modelo. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. Ele estava mostrando-se como um modelo a ser seguido. E esta era a recomendação para a igreja lá de Filipos. Amém, queridos? Atitudes do servo de Deus. Todas as nossas atitudes, elas precisam apontar para o Senhor. Esteja você na igreja, esteja você no trabalho, no meio da sociedade, na roda de amigos, onde quer que você esteja.
no local mais isolado da face da terra, que ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe. Ali você precisa mostrar atitudes que são comuns a Cristo Jesus. Não é no meio no qual você é conhecido, mas sobre a face da terra. Amém, amados? Amém? Que Deus nos abençoe para que nós possamos ter força suficiente para que em todos os aspectos possamos vigiar, estarmos atentos e fazermos que Cristo seja visível no nosso viver. Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, por esta palavra, e quero clamar que Tu venhas nos ensinar, nos fazer, Senhor, cada vez mais dependentes de Ti, a ponto de, em todas as nossas ações, atitudes, em tudo quanto façamos ou falemos, que vejam a Tua presença na nossa vida, Senhor. Que sejamos, Pai, de fato, pessoas que mostrem, que revelem que somos Teus. Oh, Senhor, que Tu nos use de uma forma poderosa a cada instante, a cada minuto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Mensagem 1278.